a gravação dos gatos. Tchau, gente, já tá gravando. Está no ar um novo podcast. Vamos na batida então? Na batida perfeita? Sabatina das Ali tá no perguntas. esquema já? Meninas! Tá, falou que tá. Acho que o pai tu deu pausa no som, eu acho. Será? Vai. Eu acho que não, né? Vai. Tá 1h40 aqui, ó, Vai. rolando. Ô, Herbert, tá 1h e pouco. Tá 1h40, tá rolando aqui. Milão, conta pra gente como você começou, quando você começou. Quando é diferente de como, né, irmão? Então, Quando? É. Quando você começou a empreender? Acho que é da hora esse gatilho do tipo, lá atrás mesmo, pra minha mãe e tal. Aí pode vir trazer uma jornadinha. É. Entendeu? Acho que é de boa. Acho que eu Você pode vou começar- trazer o quando, porque aqui é o quando, né? Não é dar a referência, né? Eu vou começar a falar da agência mesmo, que aí eu já trago já pro meu segmento. Não vou nem falar da loja. Eu comecei antes. Você pode até falar assim. Quando você começou a empreender na área de eventos? Pode ser a pergunta para mim. Na área de entretenimento. Acho que é uma boa. Você pode até falar assim, inclusive eu tava pensando, sabe, tipo, você ensinar mesmo agora, tá? É? Tipo, já inclusive eu tava pensando esses dias, mano, quando eu comecei a empreender lá na área de eventos, que foi assim, aí tipo, você traz, entendeu? Você falou a pergunta na sua resposta, mas sem dar sentido, sabe? Não entendi. Não entendeu não. Ok. Fazer uma contextualização antes de responder. Então, ao invés de você entrar e falar assim, eu comecei a empreender na área de eventos, assim, assim, assim. Você está respondendo. Tá. Aí você pode falar assim. Inclusive, eu estava lembrando esses dias de quando eu comecei na área de eventos, que eu comecei fazendo pagamento pro cara, contratando um cara que é barman. Você trouxe a historinha um pouquinho antes e já entrou no fluxo da resposta. Mas o lembrar não traz, tipo, uma ideia assim, tipo, aleatória? Tipo, eu lembrei que você não ia perguntar? Então, é que aí não vai... A ideia não é ter É não ter a pergunta, é. É não ter a pergunta, tá. entendeu? Beleza. Tipo, a gente faz algumas tendo perguntas e algumas não tendo perguntas. Boa, boa. Sacou? Então, tipo, Boa. que a gente, é como se tivesse pegado um corte do vídeo você respondendo. Vai ficar natural. Boa. Eu acho que o eu lembro, acho que eu posso responder e depois tirar a pergunta, né? Pode, também. Não, você pode falar naturalmente. Fala, me lembro, eu comecei assim, 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 e o primeiro sentimento que eu tive foi num dia de tal. Se quiser, ó, olha só, Sentimento. se quiser, eu o posso... sentimento de empreendedor. Antes de começar a empreender. Antes de começar a empreender, foi no dia que eu poderia ter feito o trabalho e contratei meu primeiro funcionário, meu primeiro colaborador. Uhum. E nesse dia que eu contratei ele, fui lá, acabei gastando, tal, mais. Mas acabei. Esse dia foi o primeiro dia que eu tive. Eu sou empreendedor no negócio. Entendeu? Boa. Aí dali depois eu comecei a entender se eu tivesse 3 pessoas, 5 pessoas trabalhando, e daí eu comecei a crescer. Boa. É isso mesmo. Boa. Então, tipo, tem duas formas. Se você quiser, eu faço a pergunta aqui agora e vai gravar e tudo bem, depois a gente tira a pergunta e você só vem, ou você só entra com a resposta. O que você prefere? Quer que eu te pergunte para dar, Pergunta, para dar o... pra dar o start? Boa. Voltamos de volta. Voltamos novamente, de novo, Está no ar. Estamos de volta com a conversa mais longa da universo. E vamos pro bate-bola. Vamos pro... Sabatinada, agora vem o pedrada. toque final. No final, vamos pros fatality do negócio. A galera tá perguntando aqui já ou não? A galera tá bombando aqui, Tá viu? bombando Várias as perguntas aqui, eu perguntas. coloquei umas Aqui perguntas já- aqui, né? A caixinha de Na internet. perguntas do Miller aqui, ó, bombou. Essa daqui saiu agora, ó. Miller, quando você começou a empreender? Cara, eu acredito que o começar tá mesmo no sentimento mesmo ali de realmente passar pela experiência. Quando eu iniciei a agência, eu, né, até então só tinha iniciado, mas o sentimento mesmo do empreendedor, ele veio quando eu tive que fazer a minha primeira contratação na agência Invictus. E ali era um profissional da área de bar, onde o cachê, o que eu cobrei do cliente era R$120, e eu sabia que se eu fosse, eu ia receber os 120. Mas só que, em vez de fazer isso, eu contratei um profissional a R$100 para ficar com 20.
Mas só que aí, né, como eu estava começando, aí não conseguia organizar tão bem a parte de alimentação ou transporte, e ali eu tive ainda um custo de mais R$ 10 para poder completar o todo. Mas o negócio já começou errado, né? Então, assim, acho que ali eu falei, cara, me tornei um empreendedor. Então, por que isso? Porque você acaba, né, passando pela experiência ali de falar, cara, não é, né, o profissional foi lá e ganhou 100, né? O cliente investiu 120 e eu investi 130. Então, foi um investimento porque, né, disso a gente traz o investimento. E o investimento você pode categorizar ali em 3, ou em tempo, ou de fato o conhecimento, ou até mesmo o dinheiro. Nesse caso, né, foi ali o conhecimento ali que eu tive em poder fazer isso mais vezes. Então, com certeza, empreender começou aí comigo. Sensacional. Vou seguir na batida, tá? Como se fosse nada, a gente exclui depois. Aí teve uma caixinha aqui pro Herbert agora. Essa daqui é pro Herbert. Caraca, velho, esse podcast tá famoso, hein, mano? Você é louco. Ô, Herbert, conta um pouquinho como é que foi o seu primeiro dia como vendedor, velho. Meu primeiro dia como vendedor. Vamos lá. Meu primeiro dia como vendedor foi com muito medo. A verdade foi essa. Foi com muito medo, eu fiquei travado, fiquei inseguro. Em alguns momentos eu me perguntava o que eu estava fazendo ali naquele lugar. Porque o vendedor é engraçado, né? Ninguém fala assim, ó, o que você quer ser quando crescer? Quero ser vendedor. E não vem nessa cabeça, você não foi vendedor. O vendedor, ele é até um pouco... Ele tem um preconceito um pouco pejorativo, né? No mundo, porque ninguém fala, ó, quando você crescer você vai ser vendedor. E eu fui vendedor, né? Eu não escolhi minha vida, não quis ser vendedor, quando acabou sendo a oportunidade que tinha no momento. E ali aconteceu com muito medo, foi muito inseguro no primeiro dia, travado. Primeira ligação que eu fiz, inclusive, né, que comecei como operador de telemarketing, a primeira ligação que eu fiz, quando o cliente atendeu, eu tinha que oferecer um produto para ele, quando ele atendeu, eu desliguei na cara dele. E eu ficava discando na segunda, no próximo cliente eu ficava, não atende, torcendo para não atender. Aí foi no terceiro, no quarto, e aí quando eu comecei a entender ali que, o cliente não ia me atacar, não iria me matar. Te morder. E é engraçado hoje, é uma dor que a gente consegue sentir hoje nas nossas operações, e eu tive essa dor, tive muito medo. E aí eu comecei, depois de uma semana eu era outra pessoa, era um cara mais confiante, era um cara mais corajoso, era um cara que já não tinha mais medo, e dali pra frente começou a minha jornada como vendedor, porque eu comecei a entender algumas coisas ali. Entendi que primeiro, eu era um cara competitivo e tinha muita competição no que eu fazia, era uma pessoa que eu tinha que buscar muita informação, eu tinha que conhecer muito meu cliente, eu tinha que entender a minha autoliderança, meu entendimento emocionalmente, porque às vezes a gente sabe como que tem que fazer uma venda, você tem que ir para um fechamento, mas ao mesmo tempo você precisa saber o time certo, então você começa a ganhar. Mas essa foi minha primeira experiência, foi com muito medo, foi com muita insegurança, mas acredito que dali para frente se destacou um grande vendedor, porque depois desse meu primeiro mês ali, eu consegui sempre bater metas. Se eu não fosse o melhor, eu estava sempre entre os melhores. Sensacional. Monstro. Monstro demais. Até para falar um pouquinho de trajetória, tem uma aqui que fala o seguinte, como é que foi a primeira contratação da sua agência? Acho que você chegou a falar um pouquinho aí do cara, que eu caguei agora, não era essa, era outra palavra. De novo? Não, de novo não. Você tem mais uma? Eu vi a de cima, mano, olha que brisa. A outra primeira? A outra primeira, a segunda primeira. Corta aí, barata está nos ouvindo, vai se virar para cortar essa barata. Mas qual foi a virada de chave da empresa? Tipo assim, o que levou você a falar, agora o céu é o limite? O que destravou aí dentro para você conseguir? Show, boa pergunta. Com certeza foi a área da qualificação. A gente chegou a um determinado momento que a gente precisava entregar profissionais mais qualificados, porque até então o business era mandar pessoas, né? Mesmo seja enquanto garçom, enquanto barman, e chegou um momento que a gente já tinha estabilizado um certo volume de profissionais, na época uns 500 por semana,
E ali né, já estava tendo ali alguns impactos na questão de entrega de qualidade desses profissionais lá na ponta. Então, quando a gente começou, né, em 2018, eu comprei o curso do Érico Rocha, né, para justamente trazer o foco em como melhorar a qualificação prévia do mercado, né, coisas que tanto a gente assim já era disruptivo nesse mercado naquela época. Então, eu comecei a fazer palestras, começamos com 9 pessoas. Nessa palestra a gente convidava pelo nosso Instagram, então a gente chamava esses profissionais da área para vir conhecer a agência e conhecer sobre um pouco de drinks. E aí no começo a gente dava uma palestrinha e na próxima etapa a gente dava aula de drinks. Começou com 9, a gente chegou a fazer um total de 40 dessas, o ápice foi a gente levar 150 pessoas para dentro da Anhanguera, né, uma faculdade super renomada, e aí a gente encheu mesmo assim a sala, então trouxe alguns palestrantes da área, donos de marca de bebida. Ali eu já estava com algum certo relacionamento, já enxergando mais o entorno do mercado, porque o mercado inicial meu era mandar pessoas. Quando eu entendi que a qualificação envolvia marca de bebida, envolvia serviços de drinks, envolvia o treinamento em si, aí a gente começou a bater forte na qualificação. Aí o meu cliente começou a me olhar com outros olhos, os profissionais, né, que desse mercado, às vezes, cara, essa agência que está nascendo aí, será que ela vai me pagar se eu ir lá trabalhar para ela? Eles começaram a ter uma confiança participando dessas reuniões, ou seja, cara, eu ia lá e entregava um conteúdo gratuito para a galera, ensinava eles a fazer drinks e ainda dava uma chance de trabalhar. Quando eu postava uma vaga no WhatsApp, a galera sabia que era a agência Invictus, que era aquela que estava lá, e quem não foi, era impactado por quem foi. Então, muitas vezes, nas próximas, vinha alguém que, putz, um amigo meu veio, ou a pessoa estava lá repetido. Inclusive, a gente tem pessoas até hoje no nosso time, né? Não vou falar até hoje, porque elas não nasceram no nosso time aí, mas que hoje estão no nosso time, que começaram na reunião de ativação. Então, né, a gente chamou, né, esse projeto de reunião de ativação e foi aí a disrupção da agência, com certeza. Legal. E para você, Herbert, como é que foi essa virada de chave de sair do operador e virar um empresário? É algo que, como eu falei, com o tempo do que a gente foi vivendo, a questão de gestão, fui passando por vários cargos, eu passei por todos os tipos de cargo hoje. Nas empresas que eu trabalhei, desde operador, supervisor, coordenador, gerente, e dali eu achei que já estava preparado, e foi onde eu comecei depois de uma empresa que eu estava trabalhando, ela acabou fechando essa empresa, por conta de problema do mercado mesmo, o mercado deu uma travada na época, acabou fechando, e eu assumi uma empresa lá, acabei uma empresa que era do meu pai, tinha umas PAs, e eu acabei trabalhando como vendedor, levantei um dinheiro nessa empresa, e depois que eu levantei o dinheiro comecei a contratar algumas pessoas. Dali passando por um período de manter a empresa e foi quando, na minha cabeça, eu já era empreendedor, na minha cabeça era isso, mas eu comecei a viver várias dores. E quando eu encontrei o know-how do negócio, foi daí onde eu ganhei confiança. Falei, pô, se eu estou ganhando dinheiro com 10 pessoas, se eu tiver 20, se eu tiver 30, se eu tiver 40. Então eu acabei crescendo meio que sem pensar nas consequências do negócio. E eu cresci. E eu acabei tendo algumas dores. Dores do quê? Ficou faltando braços, algumas pessoas não faziam o que eu fazia quando eu tinha 10 pessoas. Um trabalho um pouquinho mais minimizado, quando ele cresceu, ele ficou um pouquinho espalhado. Então eu tive que ainda, mesmo no meu crescimento, e contratando pessoas de alta liderança, eu tive que ter muita entrega operacional. Eu tive que continuar na operação para elas entenderem qual que era a essência, porque eu tinha muito medo de perder a essência do negócio. Para entender. E nisso... comecei a multiplicar, acho que a virada de chave do negócio mesmo foi onde eu comecei a multiplicar as pessoas de fazerem como eu faço, terem os valores do que eu tenho e ter a essência. Hoje a autoliderança, a maioria da minha autoliderança, eles foram tudo, a maioria deles vendedores meus, entendem um pouquinho da filosofia e da ideia da empresa. Porque quando você fala de venda, existe um padrão, mas existe alguns valores, cultura, né? algumas culturas que a gente tenta preservar e essa foi a virada de chave, quando a gente começou a multiplicar e colocar as pessoas de alto rendimento, de grandes resultados, de lealdade para começar a tomar conta da empresa. E teve mais uma virada de chave, né? Foi quando eu cresci muito, a gente cresceu muito e entendeu que tinha muitas pessoas e faltava tecnologia. E foi a terceira virada de chave onde a gente começou a implementar
tecnologia, porque era muitas pessoas e pouca informação do que tinha. Começamos a acabar mandando o operador embora injusto, faltando dados para a gente saber o que estava certo e o que estava errado. E o negócio ali a gente conseguia manter no Também peito, na na parte coragem. estratégica, né, de dados, que Isso, você não, dados puros sim, hoje, exatamente. né? Tipo, a empresa de dados que não estava Que orientada não a tava- dados. Né? Exatamente, porque a gente estava com a cabeça em pessoas. No meu pensamento era crescer. Quanto mais pessoas eu tenho, mais eu vendo. Só que eu não descobri as outras dores. E aí começou a mudar a minha cabeça, entendendo que a parte tecnológica, quanto mais dados, mais informações e mais fechado eu consigo ter a informação do que vem acontecendo, hoje eu consigo fazer uma análise de um vendedor que eu nunca vi na vida. Então isso foi a virada de chave dentro disso e buscando outros canais também para vendas, para o negócio e tal, porque eu sempre trabalhei com vendas ativas por telefone. Aí começamos a entender que o mercado estava muito aberto para outros canais, desde a internet até o WhatsApp e massa. Sensacional. Top. Essa daqui também vai servir para os dois, né? Se você pudesse considerar assim, algum pilar, um único pilar essencial no seu negócio. É de se pensar um pouquinho, né? Porque a gente sempre fala de vários pilares. Se tivesse, assim, pelo menos a esfera, né? Pô, qual o pilar da parte de negócio, qual o pilar da parte de... Porque se a gente falar de negócio hoje, assim, pilares, né? É aquela máxima do sócio lá, né? Do sócio não, é o sócio aquele que passa no T-History, né? Processo, Sim. pessoas e produto, né? No nosso caso, olhando para isso, se fosse falar dentro desses três, cara, acho que os processos... Eu acho que eu vou reformular a pergunta, tá? Acho que vai ficar mais interessante. O que você considera como pilares no seu negócio? E aí depois eu entro em outro, tá? Mas o que você considera como pilares no seu negócio? Boa. Aí pergunta então agora. Beleza. Boa. Ficou bom. Agora a pergunta de verdade. Pergunta. Agora a pergunta de verdade. O que você considera como pilares no seu negócio? Ou nos seus negócios, né? Show. Falando assim mais especificamente da Lanap, cara, o pilar do nosso negócio hoje, né? Primeiro que assim, ele é uma empresa baseada em tecnologia, então o principal pilar é esse como essência. Mas tirando a parte de essência, que é o negócio, que é a tecnologia, eu acredito hoje muito nos processos e nos dados. Hoje eu estou muito orientado a esses dois, em como captar melhor os dados, como gerar melhores inputs para a gente poder ter esses dados, como tratar esses dados e como apresentar esses dados. Porque todos eles vão fazer parte do processo que você quer implementar para melhorar o seu negócio. Porque hoje a eficiência está baseada nisso, enquanto que você consegue analisar o dado, primeiro extrair, né? Tratar ele, apresentar para criar um processo para que até melhore a captação de dados, o tratamento e até mesmo, porque a parte de dados, ela vai te dar assim, o fundamental para tomar decisão. A gente, hoje assim, tem clientes que, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente nosso, ele presta serviço para 80 Burger Kings. Geralmente, é a mesma base de horário de entrada, 11 horas. Cara, quem que avisa hoje a agência que o profissional faltou? O gerente da loja. Porque o cara não consegue saber, no mesmo horário que era para estar 80 pessoas presentes, ele não consegue, mesmo se ele coloca 80 pessoas para ligar para 80 pessoas, não, ele tem lá um time de 5 que tem que ligar para 20 pessoas cada uma e tipo, isso vai dar quase 1 hora, porque você vai falar 2 minutos com cada pessoa, já deu 1 hora, então tipo, já deu tempo do cara te ligar e você e o cara te falar que está atrasado. Então, o dado, ele é muito importante, porque hoje eu consigo extrair isso da Lanap, tratar isso e jogar na apresentação para ele, falar num dashboard hoje, falar, cara, bateu aqui e não está presente, o João da loja tal, liga para ele. E aí, então, ele melhora o processo dele baseado nos dados. Então, para mim hoje, né, seja com tecnologia ou não, mas principalmente esses dois pilares são fundamentais. E as pessoas vêm executando os processos, que sem as pessoas não dá também, mas antes de mais nada, hoje os negócios, ele precisa muito até dos dados para que as pessoas sejam mais eficientes, porque, cara, se jogar um cara que é muito bom
onde ele não consegue, né, enxergar as metas, enxergar os dados e enxergar o processo, ele vai sair da sua empresa. Ele vai falar, cara, aqui é desorganizado, por onde eu começo? Né? Então, o processo é muito importante, baseado em dados. Então, hoje, para mim, são os principais pilares. Perfeito. E para você, Herbert? Os principais pilares da minha empresa aqui, do meu grupo, eu sinto que são o desenvolvimento de pessoas, por conta de ter muitas pessoas hoje, é necessário sempre ter o Sim. desenvolvimento É delas, uma base, né? porque senão o negócio ele acaba caindo naturalmente se as pessoas elas não se reciclam, não se desenvolvem. É um dos nossos pilares. Acredito que essa parte de tecnologia hoje se tornou um pilar, mas a ponto da tecnologia, acho que ter a informação rápida, chegar a informação rápida entre eles, isso faz parte, e conseguir atacar um nicho de clientes em massa com a tecnologia. Isso daí dá mais potência para a gente e acaba se tornando pilar. E o terceiro ponto principal também, que acaba entrando aqui para dentro desses 3 pilares que eu falo hoje, é o desenvolvimento de pessoas, a questão da tecnologia e O próprio dado, né? Você e a estratégia do negócio. Acho que a estratégia do meu negócio sim, assim, o seu negócio a tem que ser estratégia, porque estratégia. ele é muito volátil no mercado, ele muda muito. E se eu não tiver ligado nessa estratégia, eu posso ter o melhor vendedor, posso ter a melhor equipe, posso ter a melhor tecnologia, mas se eu não acertar na estratégia, é aquela frase, gastar bala com morto, entendeu? Então não adianta. Então acho que esses são os 3 pilares: o desenvolvimento de pessoas, a questão tecnológica do negócio pela velocidade da informação, pela quantidade de pessoas que a gente tem, e a questão estratégica do negócio por ser um mercado muito volátil. Sensacional. Isso eu sei que é muito difícil, mas assim, se você tivesse que escolher um desses pilares para ser o prioritário, vamos chamar assim, você pode tirar qualquer coisa, mas esse pilar você não tira. Qual seria? As pessoas, não tem como. As pessoas não tem como tirar por conta que, se eu ficar sem tecnologia, eu me viro com as pessoas. Se eu ficar sem estratégia, eu vou arrancar alguma coisa. E as pessoas foi da onde começou. Pode hoje entrar tanta tecnologia, que nem posso falar da empresa de tecnologia, você pode falar, mas sempre ter pessoas. Sim. É isso. Se não tiver, fala assim, o robô vai substituir o humano. Eu discordo. Eu acredito que quem vai se destacar é quem sabe, o humano que sabe mexer no robô. Manusear o robô. Sabe manusear o robô. Então, acho que pessoas e desenvolvimento de pessoas é algo que sempre vai ser indispensável. Falando até em tecnologia, se eu faço um trabalho de marketing para vendas e ataco minha internet, eu faço algo, eu preciso de pessoas para finalizar, para negociar, porque de qualquer forma eu tenho um transbordo e eu preciso do humano ainda para finalizar esse negócio. Então, Ainda não, sempre vai ser. Sempre vai ter, perfeito. por isso com a inteligência artificial ainda, né? Nós Nossa, sabemos o tá, futuro, né? tá avançado aí. Miller, Misturou esse cara da pergunta, hein? Irmão, foi difícil isso daqui, velho. O que fizeram para chegar ao sucesso, irmão? Deixa eu contextualizar melhor isso, mano. Pode ser, né? Qual foi o principal fator do sucesso alcançado, ou no que você considera como sucesso? Eu acho que sucesso é muito clichê. Eu acho que pode usar esse tipo assim. Resultado. Exatamente. É. O que você acredita, tipo, o que potencializou o seu resultado? O que foi feito? Foi diferencial. O que você fez diferente para chegar no seu resultado? Isso aí tá bom. É isso que eu falo, isso tá muito melhor do que essa. É. Então faz a pergunta aí, Herbert, agora. Entendeu? O que você fez de diferente para alcançar o resultado que você alcançou hoje? Cara, olhando assim para, acho que 2 momentos assim que foram disruptivos em termos de negócio para mim. O primeiro foi com a Agência Beats na pandemia, porque a gente essencialmente é da área de entretenimento e, né, dentro da pandemia existiu uma balança, né, onde, né, estavam todo mundo equalizado, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a pandemia fez com que logística, financeiro subisse e entretenimento, turismo descesse. Então isso nos jogou no pior setor que foi impactado, né, o mais impactado da pandemia.
Nesse momento, eu tinha ali uma folha de pagamento de 150 mil reais com 130 profissionais e tudo isso eu deveria receber dos meus clientes. E aí não recebi, então eu tive que, eu acho que foi aí o meu ponto de partida, o meu diferencial, que foi, cara, não recuar, não ter para mim que eu estaria quebrado ou que eu perderia o meu negócio. Então eu assumi o compromisso de pagar a todos. Nesse mesmo ano de pandemia, com o pior cenário, a gente conseguiu pagar. E o que foi o diferencial, com certeza foi a resiliência. Porque para você ser tão impactado, onde impacta centenas de pessoas, e ainda se mantém firme numa solução, se coloca a cara a tapa, né? Então, a resiliência atrelado também a responsabilidade. Então, quando você junta esses dois, fala, cara, eu aguento firme, eu consigo passar por isso, eu vou passar por isso, e a responsa é minha. Acho que a autorresponsabilidade foi o diferencial, porque eu realmente assumi uma responsabilidade que não era só minha, entendendo que essa autorresponsabilidade ia impactar positivamente as pessoas que estariam precisando de alguém que teria essa autorresponsabilidade. Então, esse foi meu principal vetor. Com base nisso, eu ganhei força para ter um outro diferencial que a gente conseguiu executar, que foi a adaptação. Então, a gente saiu de um setor de eventos que estava impactado, mirou o de logística e, cara, eu consegui, onde antes da pandemia a gente faturava quase 2 milhões anuais, a gente foi para mais de 30, num outro lugar totalmente diferente que eu imaginava. Então, cara, foi muito assim, a resiliência, né, como diferencial, a autorresponsabilidade e a adaptação, porque eu tive que me despir do segmento que eu estava, mas ainda assim pegar a minha experiência e aplicar em outra onde ninguém, tipo, fala, cara, como você se adaptou? Cara, fazendo o que eu já sei fazer. Mas só que eu dei um passo para trás para poder enxergar as outras coisas. É o que eu brinco, às vezes, com alguns amigos meus, que às vezes eu chamo para ele para alguma feira que não é da área dele. Cara, mas vai ter algo de tecnologia? Eu falei, não vai ter, mas tudo hoje é tecnologia. Então vem aqui, você é da área imobiliária, né, brincando com ela. Vem para aqui vem para a feira de segurança, que aqui você vai ver outras coisas que o seu concorrente não está vendo. Porque se você ir para a feira imobiliária hoje, com certeza a gente, né, agora vai lá para o Consig Summit, o que a gente vê lá, a gente já está atrasado. Sim. Tudo que está lá já está atrasado. A gente está atrasado, mas de repente você vai em 10 feiras diferentes da sua, você consegue se adaptar muito melhor e trazer isso para o seu mercado. Porque você pega algo daqui com a experiência do seu mercado, você junta é algo novo. E esse algo novo a gente conseguiu implementar. Então, né, os diferenciais, resiliência, autorresponsabilidade e adaptação. E, claro, né, todo mundo precisa ter a prática, porque também não adianta só ter e não praticar, né? Então, com certeza foram esses aí. Sensacional. Parece clichê, né? Mas pensar fora da caixa é bem diferente para o empreendedor. É o que eu falo, o empreendedor, muitas vezes, mais que todo mundo, ele entra numa zona de conforto. Porque às vezes o bom parece ótimo para ele. Uhum. E ele se perde nesse bom. Exato. Foi que nem você falou, 3 milhões, 30 milhões. Você perde um pouquinho a métrica. É diferente de você estar ruim e ficar pior. Você sabe que você precisa melhorar. Isso daí é fato, você tem um alvo. Mas quando você está bom, é difícil você enxergar o ótimo. E Qual você, é o próximo exatamente. passo, né? Aí você precisa ousar. Ousar o quê? Começar a enxergar alguém maior que você. Começar a tentar entender o mercado. Entender quem está ali, por que chegou, como chegou. Aí você começa a acreditar no negócio. Mas para isso, você é aquela zona. A zona realmente é a zona de conforto. Uhum. Você não enxerga que você pode melhorar. Você acha que você já está perfeito. E aí que é a armadilha principal. Que aí vem uma pandemia da vida, ó, tome, a empresa quebra e não se inova. Tanto até um sócio nosso, ele fala que uma frase minha trouxe um dos maiores aprendizados para ele. Que a gente estava falando da pandemia e tal, ele falou, na pandemia e tal. Eu falei, cara, né, na pandemia a gente já vive há 20 anos, agora tá de igual. Agora, tipo, quem tava monstro tá desesperado, sabe tudo isso que a gente viveu aqui, ó, nos 20 anos, tá todo mundo vivendo isso pela primeira vez. Isso aqui é nosso core, mano, e tanto que os nossos negócios cresceram tanto aí, porque, cara, teve essa ousadia, e é o que eu falo hoje muito, né, pra você muitas vezes, cara, e todo mundo tá ao redor. Você tem o seu negócio, você conhece tanto do seu negócio,
Mas se você não tirar o pé daqui e conhecer alguma outra coisa nova, você não consegue inovar no seu. Né? Até o exemplo lá do Many Content de novo. Sim. A plataforma de conteúdo, de copy. Cara, é R$400 lá, 600, você tem lá 18 copy. E os caras são jornalistas profissionais, que você dá feedback, ele vai melhorando. Sim. E aí eu peguei os exemplos e mandei pra ele. Falei, se você tivesse me mandado essa copy, eu ia falar que estava foda, que vocês estavam foda. E o negócio lá tá pronto, entendeu? Mas por ele ser da área, eles falaram, tipo, eu tenho certeza. Fala, puta, mano, plataforminha de copy não vai me atender. Sim. Certeza, entendeu? Mas eu que tô de fora, eu sei do tanto que vai dar vazão para ele. Se ele colocar isso, por quê? Para entregar uma demanda rápida, tipo, atende muito bem, mas, pô, vai fazer a copy da vida do Herbert? Não vai atender. O Herbert tem que compartilhar muita coisa. Mas tem muitas coisas prontas que dá para tirar. Exato. Então, é olhar, se adaptar, tipo, sabe, olhar, ousar, porque é colocar algo de outro aqui e, meu... Às vezes a agilidade é muito mais eficaz do que o perfeccionismo de criar algo perfeito. E às vezes você perde mais tempo, sendo que se você der vazão para agilidade, para o volume, é muito mais vantajoso do que você criar, às vezes, um perfeito, agora chegou lá... Sim, esperar um momento... Aquela máxima, feito é melhor que perfeito. Não queria chegar nessa máxima, mas... Pessoal, vai aprender, feito é melhor do que perfeito. No final das contas, sempre chega nessa frase, né? Por quê? Faz, dá o primeiro passo, erra, tropeça, foi o que eu falei, pô, errei, pensei que ia ganhar 120, perdi 10, investi 10, né? Verdade, e aí, tive que dar o primeiro passo. Se eu fizesse tão certinho para ganhar 20, talvez demoraria 3 meses. Quanto tempo você ia levar para fazer isso e já ia ter perdido a experiência que você teve? Eu vou te falar, se você tivesse errado de novo, você tinha descoberto mais uma forma de errar. Que não pode errar e vai acertando a parte do acerto. Verdade, boa. Acho que essa serve para você também, Herbert, de verdade. Tipo, o que o diferencial. Qual foi o seu diferencial para obter os resultados que você obtém, né? Acredito que eu acho que o empreendedor, tem muita gente que tem potência para ser empreendedor. Sim. Muita gente tem potência para chegar no resultado que eu estou, que você está, ou que o Milão está. Mas algumas coisas a gente precisa ter para chegar nesse resultado. O querer é lógico, o empreendedor ele sempre tem que ser ousado, mas é o que eu falo, você precisa sempre estar se renovando, sempre estar buscando soluções, às vezes nem criar algo novo, mas copiar algo de alguém da sua forma. Mas eu acho que para você chegar, eu acho que principalmente para o empreendedor, por exemplo, hoje alguns pontos que eu tive que correr muito risco. O risco ele é o principal e é a trava das pessoas. Tem medo. E eu acho que para chegar onde eu cheguei, eu acho que o principal hoje é o risco. Quando você tem coragem, você consegue avançar. Só que existe a parada do pé no chão. O louco motivado, ele é sempre perigoso. Verdade. Então, você precisa correr risco? Precisa. Mas sempre tentando estar pé no chão. Pô, mas é difícil saber. É o que eu falo. Nada nesse mundo é novo. É difícil. Se você criar algo inovador, você pode ser que você fique milionário. Porque se não existe algo que alguém precisa, você vai ficar milionário. Então, pô, compara, busca quem é que está lá no topo, o que foi feito, tenta buscar conhecimento. E o que eu acredito dentro desse meu negócio, eu acredito que foi a ousadia, a coragem, vencer o medo, a tomada de decisão. E não pode deixar de faltar as pessoas também, né? Que pessoas sempre fortalecem o nosso negócio. Mas hoje, para estar onde eu estou, chegar nesse tamanho, nessa estrutura, acho que foi a coragem, a ousadia, sempre tentando colocar o pé no chão e tendo pessoas leais, pessoas que têm tanta entrega quanto você como dono do negócio. Sabe o que é muito louco? Até um pouquinho desse raciocínio que eu estava tendo hoje de manhã. Tem muita gente que mata os sonhos do empreendedorismo, até tem coragem e tal, mas aí ele falha onde? Na resiliência. Sim. Tipo, chegou em alguma dificuldade, na primeira ele quer acertar de primeira. É o processo, né? Não quer passar pelo processo de aprendizagem, não quer, de fato, pagar o preço para chegar onde ele quer estar. Sim. E aí ele morre na areia, né? Tipo, ele nada, tipo, morre na areia. Acha difícil, né? Acha difícil, não acha justo.
E Tudo que acontece já comigo. vamos avisando de antemão, né? Empreender não é justo, não é legal, não é pela fama. É o que eu falei. Às vezes você empreende, tem um negócio, mas às vezes fecha no negativo. Ó, o primeiro negócio dele, o primeiro negócio dele fechou Mas aí ele negativo. falou uma coisa muito da hora, autorresponsabilidade. Né? Que muita gente de alta performance fala isso. Todas as pessoas de alta performance têm primeiro Você tem autorresponsabilidade. que saber que a responsa é sua. A sua vida tá boa? Parabéns, né? Sua vida tá Responsabilidade boa. sua. A sua vida tá uma merda? Responsabilidade sua também. Você é foda, hein? Tipo, É. Você conseguiu. Exatamente. Você chegou lá, parabéns. Agora você quer ir pra onde? Você quer ser o quê? Tipo, vai ter a responsabilidade, né, que a gente tava falando também. Vai acordar, vai ir pra cima, vai fazer acontecer ou não? Vai esperar alguém fazer acontecer por você e vai esperar a oportunidade, o momento certo das coisas acontecer. Então é o diferencial. E é uma palavra que você falou também, é uma palavra que hoje ela é nova, nos últimos anos, é a resiliência, né? E você falou do cara que desiste fácil. Muitas vezes a gente tem mais opções de desistência do que de continuar. É mais Porque fácil. o desistir, falando até na psicologia, na questão neural do negócio, o nosso cérebro ele não quer sentir dor. E quando você começa a ver, puta, tá dando tudo errado, tá fugindo do plano, pô, não tá acontecendo, qual que é a tendência do negócio? Fala assim, não, deixa quieto, vamos parar com isso, não vai dar certo. Até mesmo, eu converso aqui com algumas pessoas, já tentei alguns projetos novos, e eu sei que esses projetos vão dar certo, só que ele precisa de tempo para maturação. Mas toda vez que o negócio ele ainda está faltando, houve-se uma desistência por algum motivo. E algumas vezes até mesmo é entendido, fala, pô, eu prefiro desistir e depois começar. Mas ainda eu fico frustrado, porque eu sou um cara que eu venho da linha da venda, e o vendedor que desiste, amigão, ele pode fazer outra coisa, porque o vendedor ele tem que ser resiliente. E comprovado estatisticamente que a venda vem a partir do quarto, quinto não. Se o cara já é um cara que ele não é um cara que aguenta muita pressão sobre isso, desistiu no primeiro, vai ser um cara que ele vai sempre não entender porque ele está vendendo, mas é por conta principalmente da resiliência. O cara que não aguenta os nãos da vida, as negativas. Eu costumo falar uma coisa que eu ouvi muito já, que assim, 10 derrotas para uma vitória. 10 derrotas para uma vitória. Então é muito mais fácil o cara desistir, porque é porrada, aí daqui a pouco você vai lá, levanta o troféu. Só que, cara, esse troféu que você levanta, ele apaga todas essas derrotas do momento. Só que dali daquele troféu vai ser mais 10 derrotas. Então você precisa ser muito mais forte do que preparado para a vitória. Como diz o Rock Balboa, aqueles outros clichês da vida. Não importa quando você vai bater, não importa quando você vai apanhar, velho. Quanto mais você aguenta apanhar, quanto mais forte você está preparado, cara, mais forte, mais longe você vai. Às vezes as pessoas me chamam de calmo. Falam, pô, Herbert, você é calmo pra caramba. Pô, você é muito tranquilo. O pau comer, às vezes acontece umas paradas de mercado. Meu, e agora? Agora assim, vai ficar calmo. E agora? Tá, você tem alguma solução? Pensa assim, o que não tem solução já está solucionado. Já não tem o que, já está resolvido. Então não tem o que fazer. Não, tem uma solução? Tem o que a gente fazer. Se tiver que assumir a responsabilidade, nossa, mas é muito tranquilo, não é tranquilo. Eu gritando aqui, ou dando Alguém vai ter que falar, tipo, a resposta é minha. Quem vai ser? Eu, velho. Ou sofrendo um infarto porque eu fiquei louco, porque meu negócio... Mano, não vai adiantar. Eu preciso ter calma para ter solução. É o que eu falo, você se gerenciar nesses momentos. Que a resiliência mora aí. Resiliência, exatamente, no seu gerenciamento. É isso aí. Por exemplo, na pandemia, pô, eu falei, tava com um problema lá de mais de 100 pessoas querendo receber e tal, dando pedrada e tal, e eu falando, cara, eu vou pagar, responsável. Não é para ir no cliente, não é para ir no bar, não é para ir. Você vai receber, a responsabilidade é minha, o meu contrato é com eles. Mesmo o cara não me pagando, eu achando ele um filho da puta, mas, cara, eu aqui com a galera, não vai lá, não vai fazer tumulto, não vai, não, mas se vira. Aí começava até a brincar, eu já me virei, e agora? Caiu dinheiro? Dinheiro não cai do céu. Não, mas você devia estar preparado, tá? Então monta o seu negócio, fica preparado e me ajuda depois. Então, tipo, cara, é resiliência. E a resiliência... É nesse momento que aparecem as ideias novas, Exato, a inovação do negócio, né? Não, a resiliência também é as duas vozinhas, né? A primeira voz falando, cara, não vai dar certo. Mas a resiliência de verdade é aquela que fala, cara, foda-se, vai, faz acontecer, vai. Meu, resolve esse BO, não vai se abalar. Porque até nos dias de hoje acontece, né, problemas nas empresas. E aí, tipo, às vezes você pega se falando,
puta que pariu, velho. Cara, não quero mais fazer isso. Mas já na hora parece que já vem um dando soco, já tipo, é um falando e o outro vem dando soco. E aí, Dando qualquer pedaço. fita? E aí, que tá louco? Tipo, Já o passou que você tanta vai dizer em coisa, casa? né? Tipo assim, são coisas que eu penso ali e falo na hora, eu falo, mano, jamais eu conseguiria dizer isso pra minha mãe que tá falando, filho, você é foda, eu acredito em você. Como que eu vou chegar e falar, mãe, puta, eu desisti. Desisti. Tipo, ou pra qualquer amigo, qualquer pessoa que, cara, eu tô aqui por você. Não tem como, né, velho? E tem uma máxima também, né? Quando você passa por muitos problemas, que nem, tipo, a minha trajetória foi de 1000 problemas, sua trajetória foi de 1000 problemas, a gente pega a situação, quando vem um problema, a gente dá risada da cara dele. Às vezes chega a pessoa e fala, meu Deus, sério, Isso aí. é isso? Mas olha o tamanho, não. Já tem coisa pior já. O consignado em si, os caras, meu, caiu a comissão. Eu falei assim, bom, e agora? Agora a gente vai ter que vender o dobro, já tem a solução pro negócio. Mas você acha, não, vamos mudar isso, fazer o quê? É isso, é da onde se descobre. Mas eu já vivi situação no consignado que eu trabalho, que foi suspenso. Eu não podia vender o negócio, tinha que trazer outro produto. Aí baixou a comissão, assusta, tem que se virar, tem que aumentar, às vezes tem que mexer na empresa, reduzir quadro, fazer o negócio do empreendedor, tem que fazer. Só que não é algo que tipo, nossa, me pegou... Tipo assim, é o que eu falo, a gente já espera notícia ruim, tá? Não fica esperando, como empreendedor, você não fica... Quando alguém acontece, ó, pô, o banco subiu a comissão, aconteceu assim, sério? Uhum. Deixa eu ir lá conferir pra ver se não é fake. Isso. Porque normalmente só vem a porrada, e o empreendedor é isso, é a porrada. Então a gente fica tão calejado quando você tem experiência no negócio, que quando vem uma notícia ruim, não é um negócio que abala. E isso daí é o quê? Você se torna resiliente, porque é a casca grossa do negócio. Ixi, vai bater aqui, ó, vai explodir, porque eu tenho o costume hoje de ajudar bastante empreendedor novo, converso bastante com alguns deles, e às vezes eles chegam como se o negócio vai explodir e não sabe o que fazer. Eu falo assim, ó, calma, respira. Tem que fazer assim, assado. Não, sério mesmo? Eu falo, sério, vai acontecer assim. Sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa, é o que eu falo, autorresponsabilidade, gerenciamento de emoção para tomar decisão. A gente é muito melhor tomando controlado e a experiência do nosso negócio. Se você não tem uma experiência de negócio, pensa em qualquer outra coisa que você viveu na sua vida. Sim. E hoje se vier um problema, você vai saber lidar porque você já aconteceu outros problemas piores. E hoje o que vem parece que é só farelo, não é nem um pedregulho, é um farelo que bate e cai. E aí alinhado, por isso que eu assim, nas duas até, né, combinou aqui que eu falei, que é a autorresponsabilidade, é saber que as coisas estão ruins, é culpa sua, velho. É culpa sua, mesmo que não for, sabe, aqueles que a gente estava falando do empreendedor, sentimento de dono, a empresa não é minha, mas deixa eu agir como dono, a culpa não é minha, mas deixa eu agir como se fosse, Exato. porque agindo como se fosse a culpa minha, eu sou o responsável em resolver. E aí as ideias começam a vir, falam, cara, eu não pensava em resolver as coisas como resolver, eu só falei, cara, eu preciso ter a responsabilidade, Preciso resolver. eu preciso falar que eu sou o responsável, já que assim a minha mente vai começar a trabalhar para falar, você vai ter que arrumar a resolução. Eu gosto muito de uma frase de um cara, ele é monstro no digital, chama Misha Menezes. E ele fala uma parada que é o seguinte, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Pô, é genial, velho. Boa, O caralho. que vai acontecer se eu não desistir? Vamos até o irmão? final pra ver? Vamos até o final. Só pra... Né? Tipo, Vou pagar pra ver, deixa eu pagar pra ver. velho, isso é muito animal. Truque velho. 6. Isso é muito louco. Esse gancho de frase também tem uma frase que o Jojo, que é o mantra dele, né? Que o pai dele falou. Tipo, faça o que quiser, só não culpa ninguém pelos seus resultados. tá Olha ligado? isso, velho. Faça o que quiser, mano. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, velho. Você não vai ficar culpando ninguém pelos seus resultados, porque a responsabilidade é sua. Cara, Independente de que faz. e é tão comum, né, as pessoas te criticar, falar, ou sempre, nunca sou eu, é sempre você, é sempre o outro, mas aquilo, tá acontecendo isso. E aí você vê as pessoas fugindo dessa responsabilidade e você vê o quanto que elas jogam também a responsabilidade, por ela não ter alta, ela joga para você tanto a responsabilidade da culpa quanto a responsabilidade da solução e da responsabilidade da execução. Só porque ela se isentou da responsabilidade. Já que eu não sou responsável, para que eu tenho que criar a solução? Para que eu ainda tenho que executar a solução? Verdade. E o cara ainda que não tem a responsabilidade, não é o autorresponsável, mesmo se você criar a solução, ele não se sente à vontade em executar. Tipo, é o cara que vai falar, não, mano, esse problema não é meu. Não fui eu que criei esse problema, não, mas a solução a gente pode ir junto. Ah, mano, então já que você criou o problema, já que você é o responsável, vai lá e resolve. Ou é o cara também, ao contrário, que ele só tem a solução. É o cara que não tem a responsabilidade e fala, cara, para resolver é assim, porque você não faz, é mal fácil.
É também o pau no cu, né? É o que não tem a responsabilidade também. Então, tem níveis, né, de autorresponsabilidade. O mais completo é os 3, cara. Eu sou responsável, eu vou criar uma solução e ainda vou executar a solução. Porque isso, para mim, é o ápice da autorresponsabilidade. Quando você começa a ter essa clareza e essa consciência, você trabalha em cima do óbvio. Tudo é óbvio pra você. Tudo é óbvio. Tudo é óbvio. É que nem eles falam assim, pô, nossa, você deve... Graças a Deus que a sua liderança, seus gestores, eles são leais a você. Pô, é óbvio. Pois de tudo. Eu espero o quê? Eu espero uma pessoa não ser leal a mim? Lógico que não. Pô, eu sou leal, eu me entrego. Então, isso é óbvio. Pô, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa, sei lá, de sucesso, ou de crescimento, ou de resultado? Faço o óbvio. O que é o óbvio? Pô, o óbvio é o quê? Você está numa empresa, você precisa fazer o que tem que ser feito? Óbvio. Você precisa fazer o que é da descrição? Óbvio. Você precisa fazer mais do que você faz? Óbvio. Precisa estudar sobre o mercado. Você precisa pesquisar e ser pô, expertise e ter expertise total no negócio? Óbvio. Então, assim, isso pra mim fez muito sentido, assim, quando você começa a declarar isso, porque tudo é óbvio, né? Ou você espera o quê? Você espera que você seja algo, só faz o que é mandado, ou só faz o que tem que ser feito, e as coisas vão acontecer, os deuses do universo vão te ajudar a você ser um grande empreendedor. Não, cara, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento, você precisa ter informação, você precisa se entregar, você precisa matar a hora do dia para trabalhar, e tudo isso é óbvio. Quem falar que não sabe disso, tá fugindo da verdade, tá fugindo do óbvio. É verdade. Cara, você falou até de liderança, eu vou até levantar essa bola aqui. Pô, vocês dois estão muito mais tempo na liderança e tal, etc. E existem desafios na liderança, obviamente. Óbvio, né? É óbvio que existe. Mas se a gente pudesse falar, sei lá, 3 dicas pra galera que tá ouvindo a gente, quais seriam essas dicas sobre liderança? Sim. Quer começar ou começa? Começa aí. É meio que uma zona de conforto liderança que eu vivo diariamente. Mas aqui na empresa a gente eu carrego com eles alguns pontos, alguns pilares da liderança que não podem faltar. Que dentro desses pilares, se a gente se aprofundar, a gente vai longe. Uhum. Mas eu carrego com eles conexão, que eu acho que é uma parada que qualquer lugar, hoje, se eu for liderar qualquer tipo de nicho, qualquer produto, eu acho que a conexão com as pessoas ela é importante. Os processos que precisam se ter para acompanhamento, para saber como funciona, e o treinamento. A gente sempre precisa estar treinando, sempre estar desenvolvendo eles. Isso daí, na verdade, eu carrego, se você falar para você, eu carrego já há muito tempo. E eu me dedico muito sobre conexão da empresa, que é uma das essências de você acompanhar a empresa, você vê a energia que a empresa tem, por conta da conexão, de não ser só uma empresa qualquer. Os processos, campanhas e energia do negócio. O processo, ele já é naturalmente, acho que se você começa a se aprofundar e estudar bem a importância dele, de acompanhamento, de ensinar as pessoas como tem que ser feito, e o treinamento que envolve o desenvolvimento de pessoas. Mas aí, com o tempo, a gente coloca algumas coisas importantes, coloca a energia também, que a energia do negócio ele é importante, a gente coloca aí outras coisas do gestor mesmo, acho que a verdade do que ele faz é super importante. Sim. Então, mas o ponto principal, os pilares que eu coloco, 3 dicas é para o cara criar uma conexão com a equipe, sendo verdadeiro. Verdadeiro, desde a coisa errada à coisa certa. Se o cara errar, não oculta. Verdade. Tem que chegar e falar a verdade para ele, porque o seu papel como gestor, como líder, não é só você liderar uma equipe ou ter resultado. Seu papel é desenvolver pessoas. O líder, o gestor, ele tem o nome de desenvolvedor também. Então, se uma pessoa erra e você finge que não vê por conta de se é boa ou se é ruim, independente do que seja, se você gosta ou não gosta, você está deixando essa pessoa errar e está matando ela pro mundo. É verdade. Então, a gestão é falar a verdade, desenvolver essa pessoa, criando conexão. A conexão é o quê? É você entregar o tanto para ela que ela se entrega para você. E aí você começa a criar uma verdade. Se essa pessoa, hoje eu tenho pessoas que, há 10 anos atrás eu já tive uma gestão com elas, e até hoje elas lembram em lembranças, pô, você foi meu melhor gestor, você foi... E não foi só por conta de resultado, por conta nada, porque eu fiz da vida dessas pessoas alguma coisa.
Desde Gerou um valor agregado, né? Exatamente, eu agreguei o valor nelas, desde comprar um celular na época, desde mudar a cabeça delas da forma que ela tratava os pais delas, desde qualquer coisa que fez essa pessoa se tornar uma pessoa melhor. E isso cria conexão, a verdade dessa parada. Processos, cara, existe processo, foi o que a gente estava falando, o óbvio do que se faz. Hoje existe um óbvio de ser um supervisor, de ser um coordenador, de ser um gestor, existe. Qual que é o óbvio? Uma descrição. Precisa fazer isso, 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 isso. E às vezes na correria do dia a gente acaba se perdendo e acaba não tomando conta. Então eu acho que para um gestor hoje ele precisa ter processos para que ele possa executar tudo que tem que ser feito. O descritivo, desde um cronograma para cumprir horários, desde de um acompanhamento para que não possa ser injusto com o vendedor ou injusto com o liderado dele, a ponto dele falar que o cara não presta por falta de acompanhamento. E às vezes na demanda dele ele não conseguiu acompanhar do jeito que tem que acompanhar. Então os processos, para ele cumprir tudo que tem que ser feito é importante. E o treinamento e o desenvolvimento. Desde hoje, muitas pessoas elas não entendem que elas precisam se desenvolver. Acho que as coisas vêm naturalmente. Você como um líder, você tem a responsabilidade de colocar que a pessoa ela precisa ter conhecimento. E essa é a responsabilidade do líder. Então, o desenvolvimento, desde você dar treinamento, você desenvolver, você incentivar, você fazer tudo que faça essa pessoa ser melhor em treinamento, vai trazer tanto resultado para a sua empresa, quanto você como gestor, e quanto para a vida dessa pessoa. Então, é um conjunto. E a energia do negócio, né? Se não tiver energia, se não tiver o tesão, o negócio arrepiado... Se não estiver vibrando, né? Se não estiver vibrando... Eu pego muito uma coisa que o Milão, a gente, em umas conversas, a gente fala, e ele já me falou desde da época que ele trabalhava com móveis planejados e tal, e eu uso hoje pro pessoal, tudo que acontece é hoje, a venda é hoje, não é amanhã. Ah, mas não sei o que lá amanhã, eu falo assim, não, é hoje. Então, eu uso esse vibrante no pessoal, hoje eu uso uma analogia, no entanto que eu pego muito com o pessoal assim, falo assim, quando vai começar a operação? Reunião diária. Reunião diária o quê? Fala qualquer meta, desenha qual que é o planejamento do dia e energia. Como que é energia? Vibrando. O que é? Porque a venda é hoje. Você já viu um jogo de futebol? Como que funciona antes do jogo? A pré-eleição. Você já viu o cara chegando e falando assim, não, vai lá, hoje a gente precisa jogar porque ganhar os pontos. Não. É energia, porque a energia ela muda a mentalidade do cara. Então, aí eu falo para hoje todos os meus liderados, todo dia é um dia de jogo. Então, todo dia precisa ter uma pré-eleição, todo dia precisa manter. Mas não sei, como é que eu faço todo dia? Coloca as historinhas, coloca analogia, coloca parábola, fala a verdade, mano, vai ter que ter, o cara tem que entrar vibrando na linha, porque a venda é hoje, não é amanhã, não é no final do mês, não é no meio do mês. A venda é hoje. Então essa venda é hoje, mano, é um negócio que tá marcado pra mim. Vou dar insight monstro aqui pra parar depois a gente no podcast. Sensacional. Eu tô aqui viajando no que ele tá falando, tipo, trazendo a parte de insight, velho. Solta aí, Milão, também já, o que é... Boa. Liderança. 3 dicas pra galera. Vamos lá. Tentar, além das que o Herbert trouxe, né, porque eles são também fundamentais, sempre, mas eu carrego muito comigo o exemplo. Eu acho que não acredito e tenho total certeza que o líder, o exemplo, ele é rei, cara, né? A palavra convida, né? Tem uma coisa assim que é o exemplo arrasta, né? Alguma coisa assim. Quando você dá o exemplo, você não só motiva, você ensina, você prova que é possível, você, né, durante o processo você explica como começou, você explica por que teve o insight de como começou, você fala, você erra, você tem ali o ponto de falar, tá vendo, aqui eu errei e tipo, aqui a gente resolve dessa forma. E vai o exemplo, e é isso para um treinamento, isso para melhorar a performance de um time, de pessoas. E seja às vezes para algo simples, né? Pô, tem uma ferramenta nova na empresa. Às vezes quando alguém precisa, eu vou lá, gravo um videozinho ali, eu usando. É chato fazer, tá ligado? Mas você pega e faz porque, tipo, aí você dá pra pessoa, você prova pra ela que é possível. Fala, eu fiz. E, tipo, você também consegue. E, tipo, cara, esse pra mim, assim, acaba sendo um rei. Porque todos os outros também, né, foi o que o Herbert falou, pô, né? Quando ele fala, pô, tem que liderar, olha como que ele está explicando. Ele faz isso, ele já fez isso, ele sabe como é que é. E tudo que ele está falando, ele sabe executar. E geralmente ele não vai lá e fala. Né? Hoje, de repente, por tanto ter praticado e as pessoas ter visto, hoje ele só lembra. Fala,
faz aquela parada lá. Mas, tipo, antes de fazer aquela parada lá, ele ensinou já a parada, entendeu? Então, o exemplo, pra mim, ele, assim, é rei. Aí, complementando com mais dois, acho que a empatia, ela está muito também envolvida na liderança, porque você consegue enxergar o outro, se colocar na posição dele, e enxergar a capacidade que ele tem de entender aquilo que você está transmitindo, porque você está transmitindo 1 quilo e o cara está entendendo 400 gramas. E aí, se você continuar falando com ele como se ele estivesse entendendo 1 quilo, cara, vai dar errado. Então, cara, deixa eu me colocar aqui, você está entendendo 500 gramas, né? Então, peraí, deixa eu adaptar alguma parada aqui. E aí, isso serve, novamente, para um aperfeiçoamento ou para tudo na vida, né? Então, deixa eu me colocar no lugar do cara, deixa eu entender como que ele está vendo daqui, e aí daqui eu consigo melhorar e vai virando essa troca, que é a sinergia aqui. Às vezes vai no feedback de entender a pessoa, que é o, né, que o Herbert também já trouxe aqui, falou, cara, quando eu vou dar um feedback, eu não fico perguntando coisas técnicas, eu vou no comportamento, eu vou na essência, como que está a sua vida, qual que é a sua meta, por que você deu o seu melhor, então você está fazendo o quê? Você está, né, se colocando também, ou fazendo perguntas onde a pessoa... tipo, traga ali onde que ela está, e isso deixa evidente, aí você consegue ver onde ela está e você consegue, né, direcionar melhor. Então, né, exemplo, empatia, cara, e para fechar assim, eu acho que, né, nem todos têm, nem todos de sucesso têm, mas eu acredito na humildade também, mano, porque a humildade, ela é rainha, né, se o exemplo é rei, a humildade é rainha, porque às vezes não adianta também dar o exemplo esculachando. Não adianta dar exemplo falando que eu sou foda, não adianta dar exemplo, né, mas é assim, é fácil, vai lá e faz, não adianta, eu fiz, tá vendo, eu sou foda porque estudei nisso, e trabalhei nisso, aí você vai criando uma indiferença. E até um distanciamento, né? Tipo, isso, que já foi até afastando a mão por causa disso, que tipo, você vai criando um afastamento sentimental e por mais que você chega com ouro de conhecimento, a pessoa enxerga aquilo como arrogância, tipo, porque, cara, você é foda, por isso que eu falei, nem todos os líderes que conseguem sucesso, nem todos têm, porque ele conseguiu os outros pilares ainda funcionam, né? Existem premissas na vida que você sendo ruim ou bom, se você fazer, dá certo, né? Porque às vezes algumas pessoas falam, às vezes tem pessoa que é mal e tem dinheiro. Cara, ele seguiu alguns outros princípios que fez ele ter dinheiro, né? Então, é a mesma coisa aqui. Se você tem, né, um papel ali de exemplo, você, tipo, tem a empatia de se colocar no lugar da pessoa e tem a humildade, né, atrelada a tudo isso que a gente está falando, estou colocando mais coisas, mas esses três para mim também são, assim, fundamentais para você ser líder. Não tem como eu ser líder de você se eu, cara, não colocar no seu lugar, não adianta eu chegar, né, com conversa que a gente já teve, DRE é assim que faz, velho, tá ligado? Tipo, tô aqui com, né, 10 anos, já sei que é DRE qualquer empresário sabe, mas eu tô querendo te ensinar, mas te esculachando, né? Tipo, não, eu me coloco no seu lugar, o que ele entende? Entende isso? Então, deixa eu vir com a humildade, entender pra ele que eu sei, não sei pra caralho, mas eu sei o suficiente pra, tipo, trocar ideia nesse nível aqui da empatia que eu já tive e agora eu vou dar um exemplo. E aí eu fecho isso, alinhado a tudo. Então, esses três pra mim, assim, são, fundamentais, além dos que o Herbert trouxe também. Esse último exemplo que você deu aí serve para vendas também, como vendedor. Sim. Para conhecer o cliente dele. Às vezes eu chego a falar alguma coisa complexa e o cliente não entendeu a informação que eu estou passando, não vende. Tem que falar a linguagem do cliente. E aí você pega, até deu o exemplo do bom e do ruim. Hoje a gente tem exemplo da humanidade aí, tantos líderes que fizeram coisas horríveis, mas foram líderes. Conseguiram convencer. Hitler, por exemplo. Você conseguiu convencer pessoas que a ideologia dele é uma ideologia certa. Isso daí, foi uma das catástrofes, mas não pode negar que ele conseguiu ter uma liderança e trazer uma quantidade de pessoas a ponto de fazer uma coisa que, e é isso aí, o líder, ele traz pessoas, velho. Se ele conseguir, ele pode usar tanto pro bem quanto pro mal. Tem uma aqui que é como não desistiram após tantos empecilhos. Acho que a gente já explanou um pouco disso, tipo de resiliência, tá? Acho que isso aqui a gente nem precisa falar tanto, mas vocês querem só compilar? Eu acho que isso daí a gente já falou, acho que vai acabar se tornando repetitivo, vai ter que falar da mesma história. Resiliência, se fudendo pra caramba. Mais difícil que obter sucesso é se manter.
E hoje, como fazem para manter essa constância? Eu acho que essa aqui Bom, um ponto interessante, porque... O que aí traz um pouco para a atualidade, o que está fazendo hoje, né? Exatamente. E o que a gente já fez até aqui, não quer dizer que se a gente fizer de novo igual, a gente vai se manter, porque o mercado muda, o cenário muda, você tem que se reinventar o tempo inteiro, tem que manter a resiliência, beleza, mas tem que se reinventar. Acho que esse daqui é bacaninha a gente... Bora nessa, então. Então, vamos lá. Mais difícil do que obter sucesso é se manter. E o que vocês fazem hoje para se manter no sucesso? Show. Vou responder essa aí primeiro, então. Eu acho que, eu estou com mania de falar, acho, né? Mas acredito e confio muito que a atualização é primordial. Então, se manter atualizado, e aí te traz uma camada não vou nem falar de experiência, mas te traz uma base de como não ficar para trás, porque se manter atualizado basicamente é continuar estudando o seu mercado e o quanto ele está avançando perante aos outros mercados também. Então, por exemplo, hoje eu não estudo só sobre a área de entretenimento, eu estudo sobre inteligência artificial e como a inteligência artificial se aplica no meu negócio. Então, por exemplo, estou estudando, né, inteligência artificial. Quando eu falo estudando, me atualizando, lendo livro, vídeos, lendo e tudo que eu posso. Por quê? Quando eu enxergo, aí a gente vai voltar um pouco naquela que eu falei, quando eu enxergo coisas fora do meu segmento, né, que ninguém está olhando, e aí eu trago para cá, quem que inventou? Fui eu. Então, eu me mantenho no sucesso, ou, né, por mais que ainda há algumas quedas, mas o meu pensamento, o meu comportamento está alinhado muito à atualização. E quando eu falo atualização, é simplesmente a atualização diária, de ter uma cultura de ler coisas diferentes, ter uma cultura de, cara, ler um livro fora do seu contexto. E isso para mim é atualização, mais do que a atualização simples, que é, cara, eu estudo pra caramba sobre o setor de entretenimento, né? Eu pesquiso e hoje eu pesquiso tudo internacional. Por quê? Quando chega aqui no Brasil, já aconteceu uns 2 anos lá, entendeu? Ou tem informações que o mundo atualiza sobre o Brasil que nem aqui no Brasil a gente consegue. Então, a atualização, para mim, é assim, o primordial para se manter. Aí, claro que se você só se atualizar e não fazer nada, nada acontece. Aí entra do que o Herbert falou, você tem que ter ousadia para poder aplicar essa atualização e se manter relevante. Por exemplo, no meu mercado, eu fui um dos primeiros a inovar dentro da minha área. Antes de ter a LANAP, que é uma tecnologia, eu já estava buscando me atualizar com outras coisas, e quando eu vim para essa área, por exemplo, quando eu vim, né, de um alinhamento ou de uma parceria com o Herbert, cara, eu vim com coisas para a área de entretenimento que eu falei, cara, olha que da hora, ainda ninguém sabe fazer isso, ninguém olha para isso, porque eu estava atualizado por uma outra vertical. Então, para mim, hoje, a atualização de outras verticais é fundamental para você chegar no seu negócio e, fazer disrupções, e aí o mercado não está preparado para aquilo ainda. Foi o que aconteceu com a LANAP, né? Como está hoje aí caralho, uma puta plataforma, mas a galera ainda tá bugada. Fala, isso existe? Tipo, como é que usa? Meu Deus! Porque, né, há 10 anos atrás a gente não pensava em pedir táxi pelo aplicativo, né? Ia ser roubado, ia tudo e tal. Mas hoje, né, quem fala em contratar e organizar grandes eventos ainda por aplicativo? Quase ninguém. E esse é o mesmo desafio que a gente está passando hoje. Mas por quê? Cara, eu tive atualizações de outros mercados e consegui, com essas atualizações, ter ousadia de aplicar. E cara, pode ser que dá certo, pode ser que dá errado, mas uma coisa é certa. Se você se manter fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Dificilmente você vai crescer. Então, para se manter, no caso que o nosso se manter é sempre crescendo, né, para a gente é se atualizar, porque só se manter para a gente, hoje a gente chega naquele ponto de falar, cara, cheguei até aqui, beleza, eu preciso de mais, a gente quer mais, a gente quer fazer. E como faz isso? Atualização. Acho que esse assim é o não é o principal, mas é um ponto importante, né? São várias coisas que se mantêm ali no topo ou no seu sucesso, mas com certeza se atualizar, pode ver, Thiago Nigro hoje,
o cara tá... Ele fala, tem até a paralela de startups. Eu acompanho dele desde o primeiro, estou no 150, ele está com 200. E tipo, eu assim, olhando de fora, mesmo que ele tenha aí a relevância dele, eu faço a minha análise. Falo, mano, olha como ele começou, como ele se atualiza. E hoje ele está falando de startups, está falando, sabe? Tipo, ele se atualizou, tipo, porque ele vive se atualizando. Então aí ele vai, pega atualização, time, dinheiro, investimento, pessoas, processo. E se mantém onde ele está. Você acha que se ele fizesse só o mesmo perfil de podcast, ou vendesse o mesmo curso, ou falasse a mesma coisa sempre, ele estaria tão relevante como está hoje? Então, a atualização é importante. Show. E para você, Herbert? Pra mim, cara, eu acho que a atualização, você tá em dia com o seu negócio, com as informações. Se você tem informação no mercado e você não está estudando, tem alguma coisa errada. Então é uma coisa na contramão da outra. Então você precisa, primeiramente, estar atualizado, estar ligado, porque o mercado ele dá sinais, acontecem muitos sinais e esses sinais é a oportunidade que passa na sua frente. E aí esse é o momento de você pegar ou não. Se você não estiver ligado, e para estar ligado você precisa estar atualizado, precisa saber o que está acontecendo, que aí acho que é uma das principais aí pontos, não só para se manter ou para qualquer negócio. Você sempre está ligado que a oportunidade ela passa e nem sempre passa duas vezes. É verdade. Então é importante. E eu acho que um segundo ponto, acredito que a gente tem que jogar um pouquinho do ego de lado, por conta que a gente acaba buscando muito conhecimento e às vezes a gente acha que sabe tudo. Sabe sobre gestão, sabe sobre... Só que existem especialistas do negócio. Eu acho que quando você joga o ego de lado e fala, pô, eu preciso fazer isso, mas não estou fazendo com excelência porque eu não sou excelente nessa área. E buscar profissionais que são especialistas em áreas que você está deixando a desejar, como eu fiz desde a área de tecnologia, a área de marketing, a área de não sei o quê, eu tive que buscar especialistas, porque eu sou bom nisso. Entendo, mas eu não sou especialista. Talvez eu tenha pessoas que consiga trazer muito mais resultado para mim atuando naquela área e me dando mais tempo, porque tempo é dinheiro, me dando mais tempo para conseguir ser melhor no que eu faço. Então eu conseguindo ir montando um time, se atualizar e montando um time de especialistas naquilo que você precisa para sua empresa. Sensacional. Boa. E aí, quantas mais aí? São mais umas 10. Brincadeira, são só 3, mano. Pra caminhar. Importante. Isso vai dar para até o lançamento. Assim. Verdade. Tá pensando em montar uns conteúdos, mas deixa quieto aí já. Mano, Estou fudido só pra editar em 3 horas de vídeo, filho. Qual foi o momento de decisão na trajetória de vocês? A gente já respondeu isso. Já foi esse daí, né? Acho que foi meio que dentro do... Uhum. Como fizeram para diminuir a dependência dos funcionários quando a empresa começou a crescer? Tem liderança, gestão de time e tal, mas acho que é importante falar. Você acha que é? Isso aí eu acho que até assim, pro público que a gente vai atingir, que vai começar a empreender, acho que ainda é um segundo nível, é um nível de crescimento, de crescimento, de tá ligado? Porque a gente dos dois, né? A gente vai ensinar desde o básico até o avançado. Mas até chegar, né? Porque aí a gente já tá, tipo assim, que é uma puta jornada já, né, mano? Os caras pra, desenvolver o que a gente vai ensinar é 3 meses a 6 meses. Até lá a gente vai lançar outro. Sim. O atualizado. Gosto. Boa. Tá bom. Eu acho que esse aí, assim, o cara já tá... Eu tô falando pro cara que, cara, vai lá se fuder, seja você o primeiro funcionário, e daqui a pouco, cara, delega assim, faz... E pra mim essa resposta aí, velho, é processo. É processo. Pra mim é processo. Crie esse processo pra você conseguir acompanhar o que as pessoas estão fazendo, porque você não vai conseguir estar próximo sempre delas. E a última era quais foram as suas 3 principais ações que fez seu negócio chegar onde está? Que a gente também já falou também. Falou 255. 55 vezes. Foi fluido. 255 ações. Não foi nem pensado, foi Vale fluido. 300 ações. Relembre 300 ações. Posta lá, velho. 300 ações. Acho que agora a gente pode, falar uma frase de impacto olhando pra câmera, tá ligado? Pode ser. Tipo, Pode ser falando algumas. assim,
Tipo, você toma vergonha na sua cara, certo? E vai trabalhar, vagabundo. Olha lá, essa é uma frase de motivacional, impacto e sem massagem do vidro. Tipo poderoso ninja, tá ligado? Mano, eu adoro Se esse você maluco. não chegou onde você chegou, é porque você não quis de verdade. Porque você foi Pega vagabundo. suas coisas e sai fora. Mas para de falar que você tentou alcançar, sendo que você não fez. Porque se você fizesse, você Porra tinha nenhuma. chegado nessa porra. O Douglas Viegas é embaçado, eu gosto dele pra Vai estar caralho. lá. Vai? Vai tá lá, ele vai tá lá, Puta, é pode verdade. escrever, pode escrever. Da hora demais, velho. É isso, galera. Vai ter a frase de impacto? Ah, pode ter a frase de impacto. Pensei que você já tinha soltado essa frase de impacto. É, tipo, fazer uma pergunta antes. É... Caralho, você ia jogar aquela mesmo. Seu vagabundo, Meus vai. jogar seguidores essa, caídos, o pessoal bombando na internet por você. Se você tivesse que falar... Não, cacete. Ah, mano, fala a frase de impacto aí, velho. Tem alguma frase que você carrega com você, que serve como um mantra ou pra você, sei lá, lembrar de algo que você não pode esquecer Opa. todos os dias? Boa, boa. Cara, essa eu aprendi com um cara também bem atípico, mas que não era um grande empreendedor, mas ele me trouxe um grande aprendizado. E o aprendizado é o seguinte: nada resiste à força do trabalho. Acho que essa, pra mim, assim, sempre foi... me apoiou na parte de resiliência, porque, cara, vou continuar trabalhando porque, meu, quem tá contra não vai resistir. Aí cai dentro do que o Caio Carneiro fala bastante: ninguém para alguém determinado. Tipo, cara, ninguém para alguém obstinado a chegar no seu sucesso. Então, quando eu tenho isso como já... Eu nem falo mais assim, porque agora eu falo outras coisas, mas isso é enraizado já, saca? Tipo, nada resiste à força do trabalho. Se você se propor a fazer e ir nessa direção, vai acontecer de você chegar lá. O grande risco é acontecer de você chegar lá. Pode mirar, pode pôr a meta, e isso é muito verdade. Nada resiste, e é nada mesmo, a não ser que você morra, mas enquanto você estiver vivo, cara, de repente você até morra, outras pessoas façam depois por você, mas nada resiste à força do trabalho, nada. E você, Herbert? Eu tenho uma que eu carrego comigo, até alguns liderados, e o pessoal já sabe que essa frase eu tomei posse, que é do Mário Sérgio Cortella, filósofo, e eu falo muito para as pessoas aqui, que é uma frase que impactou no meu crescimento. Eu falava muito no meu crescimento, desde pequeno até grande, né, falando do tamanho que eu estou agora, que eu posso crescer muito Da onde mais, você saiu, né? você Da tá onde eu grande, saí, de onde eu mas estou, dá pra sim. ficar enorme, E ainda né? assim ainda ela impacta até hoje. E eu carrego que faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tiver condições para poder fazer melhor ainda. E isso é uma reflexão que sempre me pega, desde lá, tá lá, você não tem sistema, mas não interessa. O que tá fazendo aqui nesse momento tem que ser feito melhor. Você tem que sempre ter a consciência, independente do seu resultado, que você fez o melhor. Se foi ruim ou se foi bom, se a estratégia está certa ou está errada, beleza. Mas a consciência que você sempre está dando o seu melhor, naquela condição, naquele momento, naquela situação, de repente você não tem 100% do sistema, você não tem tecnologia, mas você não tem nada, mas se você der o seu melhor naquele momento, com certeza resultado você vai ter. Então eu sempre carrego essa frase e passo para as pessoas que eu falo, tomei posse para mim, porque eu uso muito ela, as pessoas sabem que eu gosto dessa frase. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tiver condições para fazer melhor ainda. Perfeito. Que aí, ainda eu vejo também muito alinhado, né, a resiliência e a autorresponsabilidade. Sim. Cara, continue fazendo com as condições que você tem, e, né, porque você não pode falar que por causa disso eu não vou fazer isso. Com o que você tem. Então não é porque não tenho tudo, é porque o que você tem dá para fazer alguma coisa. Então, cara, é fodástico mesmo. E é isso, meus caros. Obrigado, galera. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. E aí, qual que é as suas redes sociais aí, Herbert? Onde te achar, meu cara famoso? @Herbert12.
Esse cara é antigo no Instagram, velho. E ele... Tem muito tempo no Instagram. Desde os 12 anos. Herbert 12, mesmo assim ainda já tinham roubado meu user. É 2012? É 2012 ou de 12 anos? 2012. 12 anos nem tinha É de Instagram. 2012. 2012. No Facebook eu tenho desde 2009. Meu Facebook. O mesmo Caramba. Facebook. O meu eu tive que trocar. O meu era Miller Swing. Já sei de onde eu vou tirar uma BM de contingência agora, do outro perfil. E aí, pra seguir aí nas minhas redes sociais, Miller.Vieira, que agora tá mudando Miller Vieira _, né? Agora tô recebendo aqui as mentorias aqui da nossa AlphaX, parceira aí, sócia e tudo aí na área de marketing. E também, né, nosso principal business aí, que é a Lanap, que é um app Lanap. Sigam, precisar de contratação, gestão de time, estarei lá atendendo vocês também, porque eu sou o servo maior do meu negócio. É isso aí. Tamo junto. E você, Heitor, onde te achar? Não é difícil, irmão. Heitor Camini, não tem erro. É o único. No Instagram, foi estratégia. Heitor com H? Heitor com H, Camini é C-A-M-I-N-E. Camini, de caminho em italiano. Top. E AlphaX Digital. Boa. Em breve muito mais aí pra vocês, muito conteúdo em breve. É isso aí. Nova era aí de novos empreendedores se lançando aí no mercado digital. E aí agora vocês vão aprender na prática aí como que se monta o negócio do zero. São 2 negócios do zero. São Dois negócios do zero. 2 negócios do zero. 2 negócios do zero. 2 agências do zero ao milhão. 2 empresas do zero ao milhão. Do 0 ao milhão. 0 ao É, milhão. 1 milhão. É isso, gente. É isso, senhores. Ah, mano, não gravou. Mentira.